Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse daqui é o Giro de Notícias. Hoje é dia 8 de janeiro de 2019 e tem notícia interessante demais. Vambora direto pra ela. A primeira notícia que eu vou trazer aqui é sobre Matheus Alessandro, atacante do Fluminense. Já foi muito noticiado aí no dia 7 de janeiro, né? Já foi muito anunciado na última segunda-feira. A transferência de Matheus Alessandro do Fluminense pro Fortaleza por empréstimo de um ano. Matheus Alessandro assina com o Fortaleza um empréstimo, vai ficar até o final de 2019 lá no clube cearense. E aí eu até comentei no Twitter essa notícia de que são três fatores aí, né? Foi bom pra todo mundo. Bom pro Fluminense, porque empresta um atacante, uma posição que tinha muitos no elenco, e provavelmente Matheus Alessandro quase não jogaria esse ano, né? Visto que chegaram pelo menos mais dois jogadores aí pra essa posição, o Ioni Gonzalez e o Matheus Gonçalves, além dos que voltam no empréstimo e etc. Ou seja, ele ficaria relegado. E também vai poder deixar o Fortaleza lapidar um de seus jovens aí, né? Que é uma joia bruta, né? Que não passou pela categoria de base, não teve... É como uma categoria mesmo, a categoria de base. Ele não tem a base do futebol dentro dele que alguns outros jogadores têm. Isso é bom pra Matheus Alessandro também, né? Falei que é bom pro Fluminense, agora é bom pra Matheus Alessandro, porque ele tem 2 anos de contrato com o Fluminense, ou seja, mesmo depois que ele for voltar do Fortaleza, ainda tem mais 1 ano com o Flu. E ele vai poder jogar na Série A do Brasileirão, mesmo ele tendo ido mal em 2018. Muito provavelmente chega lá pra disputar a posição de titular, ou até mesmo ser titular, porque chega com moral e, além de jogar a Série A, vai jogar a Série A num clube de massa, num clube que vai lotar estádio em várias partidas durante o ano no Brasileirão, e não é só um estádio, é um estádio de Copa do Mundo, que é um estádio gigante, que é o Castelão. Então, assim, além de jogar num clube de massa, né, vai ter pressão demais. Jogar a Série A, o que é muito bom, porque tá sempre se destacando aos olhos, vai ter a oportunidade também de até brigar e ser titular treinado por Rogério Ceni. E pro Fortaleza, por esses motivos que eu falei, né, consegue um jogador de graça, um jogador, na verdade, não 100% de graça, né, porque tem o custo do salário, mas enfim, consegue o jogador emprestado, sem custo nenhum de transferência. Enfim, é muito boa pro Fortaleza também, porque tem um atacante em que ele pode tentar repetir Gustavo, né, que foi o caso na Série B, que era um atacante do Corinthians, tava bem relegado lá, Gustavo e etc. E aí, do nada, explodiu o artilheiro do Brasil. Então, espero que o Matheus Alessandro exploda também aí e chegue em 2020 no Fluminense com status de titular. Ou até seja vendido, né, por uma boa quantia. Peraí. Loja do Raiz, tá aqui embaixo, corre lá, comprar as camisas do Raiz Tricolor, beleza? Camisa maneiraça, ó. Ilustrador Gabriel Araújo mandou bem demais na ilustração, desde que eu nasci. Essa é a camisa perfeita pra você andar e todo mundo saber que você é tricolor desde que você nasceu, beleza? Vambora agora, continue as notícias. Outra notícia essa eu tô rindo, porque enfim, eu tenho até... isso aconteceu aí durante esse tempo que eu tô fazendo o Giro de Notícias, eu não mencionei tanto aqui, que é o rei de stories, né? Que é Fred. E Fred continua mexendo com a cabeça de todo tricolor. Fred... Vou explicar a história aqui pra quem não tá entendendo nada. Fred começou a mexer no Instagram de vez, não tá deixando só a assessoria mexer. Tá ali, tá usando stories, tá brincando com todo mundo, fazendo stories, até coisa séria. Ele tá fazendo stories no Instagram do Cruzeiro, e ele fez um stories aí essa semana na sala de assinatura do contrato de Thiago Neves. Tava o Thiago Neves assinando com o vice-presidente, o presidente falando alguma coisa, ele fez um stories lá na hora também. Ou seja, tá um negócio meio que descontrolado aí. E em uma desses descontroles emocionais de Fred, uma página, na verdade é um perfil lá no Instagram, Time de Guerreiros, fez uma publicação ali, como vários desses perfis que tem direcionado a um time faz, né? Cite um jogador que nunca deveria ter saído do Fluminense. E aí o próprio Frederico Chaves Guedes foi lá e comentou, Fred. Ou seja, ele tá falando, ele nunca deveria ter saído do Fluminense. Aí começou aquele negócio. Não, Fred tá negociando o Fluminense. Fred tá... Então, vamos falar sério aqui agora, né? Eu não tenho informação sobre isso, mas propriamente é uma questão de análise aqui. Fred vai vir pro Fluminense agora? Eu acho praticamente impossível. Por quê? O Cruzeiro pagou 10 milhões, né? Entrou ali no trâmite judicial e etc, mas no final das contas vai ter que pagar 10 milhões ao Atlético Mineiro por ter tirado o Fred de lá. O Fred jogou meia dúzia de partidas no Campeonato Mineiro de 2018 e se machucou. Ele jogou uma partida só da Libertadores de 2018 e ao longo do ano jogou 15 jogos só. Ele se machuca no início de março e volta só no finalzinho de setembro, já praticamente em outubro. Então, o Cruzeiro pagou 10 milhões pra Fred ainda não jogar praticamente. Então, isso é um ponto. Ele ainda tem um
um contrato até 2020 com o Cruzeiro, ou seja, não é um contratinho que já termina no final desse ano e que em julho tá assinando pré-contrato com o Fluminense. O que eu vejo é que Fred, ele saiu do Fluminense, tá felizaço no Cruzeiro, tá em Minas, na casa dele, etc. Mas ele quer manter a chama acesa, entendeu? Ele quer manter a chama do Fluminense acesa e eu não descartaria, por exemplo, no final desse ano, né, de 2019, dependendo do ano que ele fizer, se ele fizer um ano normal, né, um ano normal pra Fred é fazendo muito gol, mas fizer um ano normal ali, até role alguma troca, como foi Bruno Silva com Jadson, acho bem difícil. Mas eu ainda vejo a possibilidade dele voltando ao Fluminense pra temporada de 2021. Você fala, ele vai estar velho. Sim, vai estar velho, vai estar com 37 anos, provavelmente. Mas é a única possibilidade que eu vejo, de repente, ele voltando ao Fluminense após o término do contrato do Cruzeiro e encerrando a carreira nas Laranjeiras. É a única possibilidade que eu vejo de uma volta dele ao Fluminense. Nesse momento, eu acho que é praticamente impossível. Praticamente impossível. E se conseguirem trazer Fred, meus parabéns. Esperança, essa é a palavra do Fluminense sobre Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, qual é a situação toda? Marquinhos Gabriel é um jogador que pertence ao Corinthians. O Fluminense vendeu o Sornosa pro Corinthians por 7 milhões de reais, mas dois jogadores ali, dois créditos de dois jogadores, que era Marquinhos Gabriel e Moisés. Se esses jogadores não viessem, o Fluminense tinha um crédito de equivalência ali financeira. No caso de Moisés e Marquinhos Gabriel, ambos ali não vieram pro Fluminense nessa virada de ano. Falando sobre Moisés, como ele não veio, o Fluminense utilizou esse crédito para adquirir 30% de Marlon. Então aqueles 30% de Marlon que o Fluminense comprou e assinou com ele por 3 anos, foram pela não vinda de Moisés. Agora diminuiu um pouquinho o meu problema de terem comprado Marlon, né? Porque eu achava que tinha pago no dinheiro, mas foi ali uma transação. O Corinthians tem uma boa relação com o Criciúma também. Eu não sei se é uma boa relação, mas tem uma relação de compra e venda com o Criciúma, então às vezes tinha alguma dívida pra lá e pra cá. No final das contas, essa compra de Marlon fez parte do negócio de Sornosa. Já falando sobre Marquinhos Gabriel, ainda não tá definida a situação. A esperança do Fluminense é que em maio, porque ele tá emprestado lá pros Emirados Árabes, em maio acaba a Liga dos Emirados Árabes. E aí ele voltaria pro Corinthians normalmente. Só que a esperança do Fluminense é que nesse voltaria pro Corinthians, ele volte pro Fluminense. No caso, ele chega ao Fluminense. Ainda se trabalha com essa possibilidade. E pra mim, o que vai definir é o seguinte, até houve o boato de que ele teria uma proposta do Grêmio, só que o Corinthians só aceita emprestar pro Grêmio se o Grêmio pagar o salário. No caso do Fluminense, não. Como o empréstimo do Fluminense tá ligado à questão de Sornosa, seria pro Marquinhos Gabriel emprestado e o Corinthians mesmo pagaria o salário. Então isso que tá dando um entrave. O Grêmio não quer ele pagando 100% do salário dele. Aí no caso de Marquinhos Gabriel, assim, pra mim o que vai decidir pra onde ele vai é o Campeonato Carioca e esse início de ano aí. Se o Fluminense fizer um início de ano muito parecido com o que fez em 2017, quando foi pra final do Carioca com autoridade, jogando bem, aquele time com Wellington Silva, Richarlison e Henrique Dourado fazendo gol à torta e à direito, mandando muito bem, e passar de fase na Sul-Americana, na Copa do Brasil, sem maiores sustos, eu acho que o Marquinhos Gabriel reconsidera e vem sim pra reforçar o elenco do Fluminense pro brasileiro. E a última notícia do vídeo de hoje é que finalmente nós temos um meia. Finalmente. Na verdade, ainda não é finalmente exatamente. A gente já tinha Danielzinho dentro do elenco, já tinha alguns jogadores que também poderiam jogar, né, que eram de outras posições, mas também poderiam jogar. E agora a gente também tá muito próximo, segundo a informação do Globoesporte.com, tá muito próximo de chegar a contratação, talvez até quando já esteja vendo esse vídeo, já esteja efetivada a contratação do meio-campista Caio Henrique, de 21 anos, jogou a última temporada pelo Paraná, mas ele pertence ao Atlético de Madrid. Você pensa, caraca, que salto na carreira, né? O cara tá no Paraná, mas pertence ao Atlético de Madrid? Exatamente. Ele foi uma revelação do Santos, foi vendido pro Atlético de Madrid em 2016. Chegando lá, não jogou porque a contratação já não era pro profissional mesmo, era pra botar ele pra jogar no Sub-20 e etc. Ele jogou um cadinho, jogou no time B do Atlético de Madrid. Eu falei Real Madrid em algum momento, eu acho. Mas é Atlético de Madrid, ele era do Atlético de Madrid. Chegou, jogou no time B, jogou 5 partidas no ano passado, se eu não me engano, e foi emprestado pro Paraná. No Paraná ele foi titular boa parte do campeonato. Porém, na reta final, ele não estava jogando. Inclusive, a última partida dele no Paraná, né, a última partida dele no Campeonato Brasileiro de 2018, foi aquele 4-0 que o Fluminense deu em cima do Paraná aqui no Maracanã. Então, assim, é um negócio arriscado, mas que eu vejo que por um erro de quem tá contratando, pela demora, pela enrolação, se torna um negócio melhor do que ele deveria ser. Ele tá avaliado acima do que ele deveria ser. Porque a escassez de meias que tá agora no mercado fez com que Caio Henrique parecesse melhor até do que ele é. Não tô falando de qualidade, tô falando na contratação em si. Então é isso. Pra mim a contratação é essa. Pra mim é uma contratação mediana e que tá sendo tratada como boa porque demorou-se demais a contratar. Não acredito que ele venha pra ser titular. Acredito que ele venha e será
reserva de Daniel. Porque o que tá me dando a impressão, pelo tipo de meio campo que tava falando ali, etc, né, de contratar Caio Henrique, 21 anos, e assim, meio que do nada, eu acredito que é porque Fernando Diniz está apostando muito em Daniel para o início da temporada, pelo menos. Tem um botão chamado like aqui embaixo. Aperta ele. Muito obrigado a todos. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.